O trabalho recebe o título de Payback Time em Construções Sustentáveis, que utilizam sistemas hidráulicos de aproveitamento de água da chuva. Foi feito pelas alunas Giovana Soares, Isadora Couto Pasqualin e Letícia Sacchetti, da turma 311, e foi orientado pelo professor Diego Strack. O trabalho irá abordar sobre os investimentos iniciais em construções que utilizam um método sustentável. Também, se investir nesse método pode gerar lucros por diminuir o gasto com a água. Vai buscar também descobrir se o maior investimento sustentável pode, através de economias, retornar para a empresa em forma de payback. E, por fim, serão citados alguns pontos pertinentes para a resolução do problema. O problema de pesquisa é se investir nesse método vai poder gerar lucros por causa das suas economias, e como hipótese é de que sim, porque vai diminuir muitos gastos com água que tu teria numa construção convencional que não utilizasse esse método. A pesquisa busca descobrir se os investimentos iniciais com o método estudado pode voltar para a empresa em forma de payback e se ela poderia reduzir os custos futuros que uma construção convencional teria. O objetivo geral é descobrir qual é o investimento nesse método e também se ele vai poder gerar lucros, e o específico é entrevistar empresas que implementaram esse método. Isso ficou para uma próxima etapa do trabalho. Também realizar gráficos com as informações que a gente obteve com o formulário online e descobrir se as economias que vierem após o tempo de payback podem ser consideradas lucro. A pesquisa foi realizada em sites e artigos confiáveis do Google Acadêmico, livros, e também foi elaborado um formulário online. Os humanos sempre usaram os recursos da Terra para sua sobrevivência, porém chegou um tempo em que esse uso era desenfreado. Então, em 1972, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. A partir daí, iniciou a preocupação sobre o assunto e a criação de técnicas para diminuir o impacto causado no meio ambiente. A sustentabilidade é uma forma de realizar uma atividade se preocupando com a natureza e seus recursos finitos, de forma que não a prejudique o mesmo, evitando assim piores impactos. As construções sustentáveis são uma opção para preservar recursos como a água, pois elas adotam métodos menos invasivos e prejudiciais à natureza enquanto continuam eficazes. Ao longo dos anos foram criados vários métodos sustentáveis, como por exemplo painéis fotovoltaicos, ventilação e iluminação naturais, água de reuso, entre outros. A técnica sustentável pesquisada por esse projeto é a de aproveitamento de água da chuva. A captação da água ocorre pelas telhas e pelas calhas. Essa água vai primeiro para um reservatório que tem um filtro autolimpante, onde é descartada a primeira água e a segunda vai para um outro reservatório depois de limpa. Lá ela vai ficar até ser destinada para as atividades de fins não potáveis, como lavagem de calçadas, irrigação de jardins ou descarga de vasos sanitários. Payback, que em português significa retorno, é como avaliamos o tempo que vai levar para o investimento voltar para quem investiu. A fórmula do payback é investimento inicial dividido pelo ganho no período, e o resultado é o tempo necessário para o payback. O método estudado conseguiria gerar economias na conta de água da empresa, sendo assim considerada benefício econômico. As certificações, segundo o SEBRAE, são parâmetros indicadores que permitem o maior esclarecimento e avaliação das edificações. No Brasil, existem mais de 30 certificações, e as três principais são o LEED, que incentiva projetos arquitetônicos a investir na sustentabilidade, o BREEAM, que foi o primeiro método criado para certificar, e o AQUA, que é a certificação de alta qualidade ambiental. A relevância do trabalho seria a possível falta de recursos finitos no futuro, que seria a água, o incentivo à implementação desse método, que foi o método estudado, e a iminente falta de informações relevantes àquelas pessoas que se interessam pelo assunto estudado. Para a coleta de dados, foi elaborado um formulário online, que foi divulgado nas redes sociais do grupo, obteve 150 respostas e foram divididas entre 5 faixas etárias. 71% das pessoas que responderam têm entre 15 e 20 anos, 7% das pessoas têm entre 21 e 26 anos, 5% têm entre 27 anos e 32 anos, 6% têm entre 33 e 38 anos e 11% têm entre 39 e 44 anos. Na pergunta, você acredita que os gastos com a conta de água poderiam diminuir se fosse utilizado o método estudado? 100% das pessoas responderam que sim. Na pergunta, considerando grandes empresas, você acredita que as economias com a conta de água que vierem após o payback podem ser consideradas lucro? 92% das respostas foram que sim e 8% que não. Conclui que as hipóteses foram parcialmente confirmadas, porque a utilização desse método vai, sem dúvidas, gerar muitas economias e diminuir muitos gastos com a conta de água, mas ele não é um método lucrativo.